gente, eu sou o Felipe e hoje eu vim fazer nesse vídeo aqui uma breve apresentação e responder algumas das perguntas que vocês sempre me mandam no Instagram. Perguntas como como é o meu planejamento, como eu estudo, como faço para ter motivação, disciplina, se a plataforma do Ferrito é boa, sempre me perguntam da plataforma. Então assim, vou procurar deixar esse vídeo aqui o mais esclarecedor possível em relação a essas dúvidas de vocês. Bom, então vamos lá. Uma das perguntas que vocês sempre me mandam é como eu vou estudar nesse ano, né? No caso, 2023, conciliar terceiro ano do ensino médio com cursinho. Primeiramente, eu quero mostrar os materiais que eu vou utilizar esse ano. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Um caderno de 10 matérias, um fichário, minha agenda e esse livrinho que eu vou mostrar pra vocês pra que serve. A agenda, né? Gente, eu me planejo dessa forma. Então, não uso Notion, esses aplicativos, agenda, já tentei, não deu certo. Sou uma pessoa que precisa de anotar, que gosta daquela sensação de riscar no papel, escrever. Então, assim, como eu faço para me planejar? Primeiramente, para eu saber o que eu vou colocar na minha agenda, eu coloco esse post-itzinho, estão vendo? Que aqui eu coloco todas as matérias, as aulas, exercícios, coloco revisão e o simulado. Então, aqui eu vou tendo uma noção já do que eu vou colocar na minha agenda. Então, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira, eu coloco, aqui em cima eu sempre coloco as atividades que eu vou ter no dia e que, tipo, são indispensáveis. Então, por exemplo, assistir aulas e exercícios de matemática, academia, ler o jornal que eu sempre leio, que é o The News, fazer uma redação e coloco os remédios que eu tenho para tomar. Aqui embaixo eu coloco, por exemplo, as aulas que eu tenho que assistir e os exercícios, estão vendo? Terça-feira, como que eu faço? Olha, terça-feira eu coloco as aulas, então, por exemplo, física e filosofia, eu sempre estou tentando conciliar assim, colocar uma matéria mais difícil, no caso física, com uma mais fácil filosofia, que é, na minha opinião. Então, por exemplo, vamos supor, eu coloco aqui, né, como eu falei pra vocês, e aqui, ó, eu coloco, tá vendo esses quadradinhos aqui? São as minhas revisões. Eu faço todo dia, antes de começar qualquer conteúdo, questões sobre matérias que eu já aprendi, sobre matérias que eu tenho que revisar, então eu coloco. E aqui, ó, as aulas e os exercícios. Agora, sobre esse caderninho, ele é bem simplesinho, tá vendo? Ele só tem 32 folhas, mas eu uso poucas folhas. É o meu controle de matérias. Não ligue para o título, não sou uma pessoa boa em fazer lettering, mas eu tento. Então, ó, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, que eu já vi um bocadinho bom de coisa. Química. Eu tenho que atualizar. Eu não atualizo ele assim constantemente, eu atualizo ele geralmente em um mês. Então tá faltando coisa aqui, por exemplo, eu já vi ligações químicas, notas de redução, tenho que colocar aqui. Mas, por exemplo, para vocês terem noção, ó, tem aula, ou seja, teoria, exercícios, revisão 1 e revisão, vai até a revisão 5. E aí, eu coloco, essas cores todas têm um significado, né? E aí eu coloco todas as matérias. Isso aqui são as matérias que vão cair em Enem e vestibulares. Então, eu vou dando um checkzinho assim e faço isso em todas as matérias. Isso é uma coisa que eu tô gostando bastante, porque assim, querendo ou não, dá um controle maior pra gente. Então aqui eu consigo ver se naquela matéria eu fui bem, nos exercícios, quantas revisões tá faltando, e assim vai. O fichário, eu vou usar esse fichário aqui, é do ano passado, tá vendo? Ele tá bem gasto já, assim. Mas eu tô usando ele pro cursinho e pra escola, gente, eu também vou usar, mas bem menos. Tá vendo que já tem 2 meses de cursinho? Olha o tanto de coisa que já tem de folhas. E como que eu organizo dentro do meu fichário as matérias? Vamos lá. Biologia. Por exemplo, citologia. Citologia, ó, eu grampeio, tá vendo? Eu grampeio. E aqui é toda a teoria. Acaba que eu vou ter que encadernar essas folhas, porque no fichário não tá cabendo mais. Então, eu vou encadernar e no final do ano eu quero fazer, tipo, uma postilona, assim, geral, com os meus resumos. Então, é assim que eu vou fazendo, tá vendo, gente? Ó, bioenergética, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó,
bioenergética. Aí tem lá todas as coisas. Eu vou encadernar porque, assim, não dá pra ficar no fichário e é muita coisa, é muito papel, então, assim, não dá. Por fim, pra que eu vou utilizar esse caderno de 10 matérias? Então, gente, meu caderno de erros. Calma, tô dando uma bugada aqui. Voltando. Esse caderno, eu falo do caderno de erros, mas é mais do que um caderno de erros. Então, por exemplo, vamos supor, fiz hoje questões sobre núcleo e divisão celular. Essas são as minhas anotações. Estão vendo? Então, nessas minhas anotações, eu não coloco só o que eu errei. Então, por exemplo, eu coloco questões importantes que eu acertei, questões que eu errei, algum enunciado ali que fala sobre o conteúdo de maneira legal. Então, assim, é assim, gente. E como que eu faço para ter a noção? Vocês lembram que na agenda, né, eu tinha mostrado para vocês aqueles quadradinhos, né, que são as minhas revisões. Lá eu coloco os meus erros e os meus acertos. Toda matéria eu tenho esse post-itzinho iniciado no início de cada matéria. Tá dando reflexo, mas olha pra vocês verem. Deixa eu mexer aqui. Aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tipo, eu coloco que eu vou acertando, que eu vou errando e tenho todos esses quadradinhos. Ao total são 160 e alguma coisa quadradinhos, então são muitos quadradinhos. Deixa eu mostrar outro aqui. Por exemplo, química. Química falando sobre NOx, oxirredução. Como é uma matéria mais de conta, eu vou fazendo as contas aqui, ó, tá vendo? Que são contas importantes. E aí, no início, de novo, eu coloco, ó, ligações químicas, que são exercícios que eu já fiz, e NOx e redução. E aí, eu vou me organizando assim. Tô gostando bastante, porque... afinal, é um caderno, dá pra você levar pra qualquer lugar, você não é igual fichário que demanda aquele espação pra você abrir e tudo mais, então assim, é algo bem prático. Por fim, complementando, como que eu sigo isso? Coloco na agenda, né, vou fazendo e... no final da semana eu sempre faço simulados, eu ainda não comecei a fazer provas antigas, quero fazer as provas antigas quando eu tiver pelo menos 50% de base, assim, uma base bem consolidada, né? Até porque eu começar a fazer simulado agora, que eu não tenho, tipo assim, uma base muito ruim ainda, além de me frustrar, sabe, não dá certo. Então, eu quero começar a fazer meus simulados ali pra junho, julho. E aí, faltando um mês pro Enem, eu quero fazer simulados todos os dias. Então, por exemplo, segunda-feira, primeiro dia da prova do Enem. Terça-feira, segundo dia. Quarta, prova da FUVEST, enfim. Meus focos são a prova da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e o Enem. É muito difícil para mim ir para outra cidade, por questões financeiras mesmo. Então, assim, eu tô tentando, né, a UFO aqui, que é uma cidade que é na vizinha da minha cidade, 30 km de distância, então dá... Além de eu ter um conforto maior, então ficar com a minha família, né, não ter que cuidar de casa e tudo mais. E é isso. Mas creio que é o seguinte, eu passando em outra universidade, né, gente, eu vou. E eu também utilizo técnicas de Pomodoro. Então, por exemplo, 1 hora, pauso 10 ali, mais ou menos. E aí, quando eu faço esses 4 blocos de estudo de 50 minutos, pauso 1 hora. E é isso. Sobre a questão do cursinho, eu utilizo a plataforma do Ferreto, é uma plataforma que eu tô gostando bastante. No entanto, eu sinto que ela é meio rasa ali na questão de humanas e linguagens. Então, se você tem mais dificuldades nessas áreas, não é uma plataforma tão boa para você. Agora, se você tem dificuldades, como por exemplo, matemática, que é o meu caso, gente, eu sou um desastre em matemática. Deus, na hora que estava lá me fazendo, gente, eu acho que ele esqueceu de colocar os meus neurônios para matemática, gente, não é possível. Gente, eu faço questões e erro. Como que pode? Voltando, né, do surto aqui. Mas, enfim, é uma plataforma muito boa para ciências da natureza e matemática. Redação também, eu adoro a correção de redação deles. Eles disponibilizam 4 créditos de redação por mês. Sobre o preço, gente, é só vocês pesquisarem a plataforma do Professor Ferreto, que vocês encontram na internet.
Eu faço extensivo de medicina, comecei no início de dezembro, então assim, eles sempre abrem novas turmas, mas eu tô nessa ainda do ano passado. E é isso, gente. Lá eles disponibilizam os planos de estudos para você, né? Então, toda semana eu tenho um cronograma das matérias que eu vou estudar e tudo mais. Falando agora sobre a questão de como eu pretendo conciliar escola e cursinho, gente, é uma questão que eu ainda não sei, mas eu sei que eu vou dar mais foco pro cursinho, porque de pessoas que chegaram onde eu quero chegar, de pessoas que eu confio, que eu vejo ali que são empenhadas, sempre me falaram o seguinte: focaram na escola e não deram certo. E eu, tendo percorrido o primeiro ano do colegial, o segundo ano do colegial, vejo isso. Creio que se eu tivesse como uma plataforma de estudos seja o Ferreto, seja outra, desde o primeiro ano do colegial, gente, meu desempenho hoje seria outro. Primeiro porque eu foquei muito na escola, então assim, eu estudava, tipo assim, vamos supor, tive em geografia aula sobre atmosfera. Fazia todos os meus resumos, lia apostila, assistia a aula, fazia um estudo bem completo. Flashcards. Pergunta se hoje isso adiantou alguma coisa. Gente, não adiantou, juro pra vocês. Tipo assim, acabou que eu fiquei muito naquela questão da teoria, sabe? E não fazia muitos exercícios. Fazia os exercícios que estavam ali na apostila, que geralmente eram uns 10, mas pensa, muito pouco, gente. Então, assim, se eu tivesse com uma plataforma, confesso que eu acho que meu desempenho hoje seria muito melhor. Falando agora sobre como não deixar a matéria acumular. Gente, sempre vai acumular um pouco de matéria. Isso, assim, é praticamente impossível durante toda a semana você não ter nenhum imprevisto, você conseguir seguir tudo, fazer todas as questões, fazer simulado, prova antiga, assistir aula, fazer flashcard. Gente, somos humanos. Então, por exemplo, como vocês puderam ver, segunda-feira, não fui na academia, porque o horário de ir na academia eu fiquei chorando, porque tinha ido mal em matemática. Não fiz as índices, na verdade fiz, só que tive um desempenho tão ruim que eu nem tive coragem de botar aqui quanto eu acertei pra eu não chorar mais. E não assisti essas 2 aulas. Então, como vocês podem ver, deixei acumular. Aí, gente, não tem segredo. É você algum dia que você puder tirar um tempo para você desacumular essa matéria. Sobre medicina. Por que medicina? Qual área que eu pretendo seguir e tudo mais, qual universidade é meu foco. Como eu falei para vocês, eu quero a UF, Universidade Federal de Uberlândia, mas creio que eu, passando em outra universidade, também irei. Qual área eu pretendo seguir? Gente, eu não sei. As pessoas sempre falam que muda quando a gente chega dentro da medicina e termina a medicina. Mas o que eu tenho em mente? Pretendo fazer cirurgia ou psiquiatria. Porém, gente, não sei como que eu vou estar até lá. Eu sou uma pessoa que já estou ficando muito cansada, juro pra vocês. Parece aqueles velhos falando, mas é a realidade. Rotina de vestibulando, quem vive sabe que é uma rotina, assim, extremamente cansativa, uma rotina desgastante, estressante, maçante. Então, assim, e a rotina de cirurgia é uma rotina muito pesada, assim, sabe? É uma rotina, assim, dura, uma rotina que você tem que fazer muitas abdicações, privar do seu sono às vezes, e não sei se quando eu terminar a faculdade vou estar disposto a passar por isso, né? E psiquiatria é uma área que eu gosto bastante, porém às vezes eu acho um pouco a mesma coisa, sabe? Eu sou uma pessoa muito agitada, muito elétrica, muito hiperativa, assim, não tem hiperatividade. É só um modo de falar que eu sou muito elétrico mesmo. Mas, então, é isso, sabe? Eu penso que a cirurgia é uma coisa muito, assim, do meu jeito, mas a psiquiatria também, ela me dá um conforto ali, de saber que eu vou ter uma rotina mais estável, vou ter meu horário de chegar, meu horário de sair e tudo mais. Então, vamos ver, né? Quem sabe daqui uns belos anos eu volto aqui fazendo um vídeo falando como eu estudei na faculdade de medicina, como foram meus anos de medicina, qual é a especialidade que eu vou fazer e tudo mais. Espero que isso realmente aconteça. Mas até lá, se contentem com o Felipe vestibulando e que dá dicas. É isso, gente. Ai, gente, eu amo muito a medicina. Sempre que eu falo assim, por mais de todo o cansaço que ela me causa até eu chegar lá. Gente, sempre que eu me imagino assim, me dá uma vontade tão grande, sabe? De ir lá e... Ai, não sei explicar. Sobre como surgiu a medicina
na minha vida, não tenho nenhum parente médico, não tenho nenhuma referência nem por perto, assim, pra falar a verdade. Minha mãe é técnica em radiologia, começou a faculdade de enfermagem, também cursou. Meu pai também cursou faculdade de enfermagem, meu padrasto também cursou faculdade de enfermagem. Então, assim, tem essa questão da enfermagem, né, na minha família, dessa questão da área da saúde e tudo mais. É uma área também que eu acho muito linda, né? A enfermagem em si, eu acho a enfermagem maravilhosa. E a área da saúde em geral, né? Então, querendo ou não, tem essa linha, assim, né? Digamos. Mas eu me lembro que eu tinha uns 8 anos por aí. Eu falei que o meu quarto era um consultório e eu falava que eu era cardiologista. E pra vocês terem noção, eu tinha uma pasta, eu lembro que era uma pasta verde, onde estava escrito assim, numa folha sulfite que eu tinha pregado com cola. Dr. Felipe Espíndola, cardiologista. Gente, eu me achava assim o máximo, gente. Eu tinha meus ursos era tudo rasgado, que eu fazia cirurgia neles. Então, assim, era uma loucura. Tanto que eu fazia terapia na época, né? E a minha mãe levou essa pauta na terapia. Tipo assim, meu filho tá rasgando os ursos dele tudo, costurando e tal. Assim, e aí depois ela entendeu que, tipo, eu era médico, assim, né? Então, é isso, é meu primeiro contato, assim, que eu tenho. Agora, o porquê? Gente, eu não sei. Eu sei que é o que faz meu coração bater, assim, sabe? De sentir algo diferente, assim, tudo mais. Pra terminar esse vídeo, vou falar mais sobre algumas perguntas aleatóriazinhas que surgiram lá na caixinha de perguntas do Instagram e tudo mais. Felipe, como que você faz, né, pra assistir tantas aulas, estudar por tanto tempo? Eu tenho uma média de estudo nas férias, né, de 8 a 10 horas por dia. E, gente, eu fazendo pausas durante meus estudos. E uma coisa que eu acho, assim, fundamental é a academia. Sempre que eu canso, assim, de estudar, eu vou pra academia. Então, vamos supor, quando eu já estudei umas 6... Gente, desculpa esses barulhos. É porque meu vizinho, ele é bebezinho, então, assim, né? E, voltando ao vídeo. Ai, que ódio, perdi minha linha de raciocínio. Fica tranquilo. Voltando. Então, gente, eu faço pomodoro de 1 hora, descanso 10, quando dá 4 blocos, estudo 1 hora, e depois, quando eu vou ficando mais cansado, vou aumentando para 15 minutos de descanso, tudo mais. Mas quando eu vejo que, assim, minha cabeça não tá aprendendo mais nada, gente, eu só coloco minha roupa e vou pra academia. Que geralmente é depois de umas 6 horas de estudos por aí, lá pelas 4 horas da tarde. Então, eu vou pra academia, depois da academia eu passo no meu voo um pouquinho, aí nisso tudo eu fico, assim, umas 2 horas e meia, 3 horas longe dos estudos. E isso me ajuda, assim, pra caramba, pra não falar outra palavra, porque é como se eu tivesse dormido, assim, é aquela sensação de quando você acorda bem disposto pra fazer as coisas. Então, assim, isso, assim, é fundamental na minha rotina. E eu acho que devia ser obrigação na rotina de todos os vestibulandos. Isso não sou eu que tô falando, são pesquisas da neurociência que fala que esporte físico, né, gente? Esportes físicos, caramba. Exercícios físicos, né, galera? É muito bom pra saúde, faz, assim, mudanças extraordinárias. Então, se você veio vestibulando, se você também que não faça exercício físico. Não precisa de ser academia, pode ser natação, hidroginástica, atletismo, sei lá, mas faça algum esporte, né? Ali 40 minutos por dia, 1 hora e tudo mais. Por fim, dar algumas dicas de como estudar matérias do zero, principalmente matemática. Não posso falar sobre matemática, sou um desastre em matemática. Mas, gente, é aquilo que todo mundo fala, não tem outra coisa, infelizmente. Fazendo muitos exercícios, fazendo listas de fixação, assistindo aula, tendo uma boa base e começando ali da base, né? Então, por exemplo, tem muita dificuldade em matemática, você não vai começar ali do logaritmo, pelo amor de Deus, você vai começar da matemática básica, que eu acho mais difícil, mas tem que começar da matemática básica. Enfim, é isso, gente. Das outras matérias também, eu acho que começar de uma ordem cronológica em todas as matérias é mais fácil do que você começar, por exemplo, ali, começa em Revolução Industrial, depois eu volto lá para a Idade Antiga, na parte de Roma. Então, não dá muito certo assim. Então,
tentem começar pela questão de uma ordem cronológica, assim, sabe? Eu acho que seria legal. Acabar esse vídeo, que deve ter ficado extenso. Gostaria de agradecer se você assistiu até aqui e muito obrigado. Obrigado a vocês que me acompanham no TikTok, no Instagram. Sou muito feliz, isso me motiva muito. Sou uma pessoa que eu confesso que tinha muita vergonha no início por causa de julgamentos, né, de pessoas próximas a mim. Mas uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, né, é que pessoas que estão acima de você nunca vão te desmerecer e nunca vão te julgar. Só te julgam as pessoas que não têm coragem para fazer o que você faz, ou pessoas infelizes, pessoas que queriam estar onde você está e pessoas que estão abaixo de você. Então, pessoas que estão acima de você nunca vão te menosprezar, nunca vão te humilhar, nunca vão te pôr para baixo. Elas sempre vão buscar que você progrida também. Afinal, ela está progredindo sempre, então para que ela não te ajudar? Né? Então, eu gostaria de fazer essa reflexão. E muito obrigada por vocês que estiveram até aqui. Não se esqueça de se inscrever e todas aquelas coisas que todo mundo fala. E futuramente quero trazer a minha rotina aqui no YouTube. Inclusive, dia 7 eu vou gravar a minha volta às aulas. Hoje é dia 4, um sábado. E é isso, gente. Muito obrigado!